Liturgia do dia 24 de outubro de 2022, segunda-feira da 30ª semana do Tempo Comum. Memória de Santo Antônio Maria Claret, Bispo. Primeira leitura. Leitura da Carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, sede bons uns para com os outros, sede compassivos, perdoai-vos mutuamente, como Deus vos perdoou por meio de Cristo. Sede imitadores de Deus, como filhos que Ele ama. Vivei no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. A devassidão, ou qualquer espécie de impureza ou cobiça, sequer sejam mencionadas entre vós, como convém a santos. Nada de palavras grosseiras, insensatas ou obscenas, que são inconvenientes. Dedicai-vos antes à ação de graças, pois sabei o bem, o devasso, o impuro, o avarento, que é um idólatra, são excluídos da herança no reino de Cristo e de Deus. Que ninguém vos engane com palavras vazias. Tudo isso atrai a cólera de Deus sobre os que lhe desobedecem. Não sejais seus cúmplices. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório é do livro dos Salmos, capítulo 1 e Efésios 5. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus, como convém aos amados filhos seus. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus, como convém aos amados filhos seus. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo o que ele faz vai prosperar. Sejamos, pois, imitadores do Senhor, como convém aos amados filhos seus, como convém aos amados filhos seus. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Sejamos, pois, imitadores do Senhor,
como convém aos amados filhos seus, como convém aos amados filhos seus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhes de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O batizado vive em Cristo e é morada do Espírito Santo. Sendo assim, a sua vida e as suas ações devem estar em harmonia com a verdade e a caridade e contribuir para a comunhão na comunidade. Benevolência, misericórdia e perdão mútuo devem caracterizar as relações entre cristãos que sabem ter recebido gratuitamente o amor de Deus em Cristo. O nosso modo de agir dos cristãos há de ser idêntico ao modo de agir de Deus. Vem-nos à mente as palavras de Jesus: Sede misericordiosos como o vosso Pai. Os cristãos, filhos adotivos de Deus, hão de viver naquele amor de que Jesus dá exemplo na sua entrega total. A vida nova em Cristo comporta o abandono de hábitos e tendências que não condizem com o amor. Paulo indica uma série de ações que, manifestando uma relação desordenada com a sexualidade e com os bens, que não têm em conta o único senhorio de Jesus e do Pai, o prazer e o ter, tornados ídolos, as palavras ocas e vulgares apenas merecem condenação por parte de Deus e exclusão do seu reino. Daí o insistente convite do apóstolo a que os efésios cristãos não sigam aqueles que os querem associar à sua rebelião contra Deus, onde se encontram antes do batismo. Depois de iluminados pela graça desse sacramento, não vivam nas trevas do afastamento de Deus, mas na luz da comunhão com Ele, uma vez que são filhos. No texto do Evangelho, Jesus prossegue a caminhada para Jerusalém, onde se irá manifestar e onde irá realizar a sua missão salvífica. Lucas coloca ao longo dessa caminhada os ensinamentos de Jesus aos discípulos. Eles são chamados a percorrer o mesmo caminho do Mestre, a partirem de Jerusalém. O milagre da cura da mulher curvada é narrado apenas por Lucas. Jesus realiza ao sábado, provocando a indignação do chefe da sinagoga. O Senhor aproveita o ensejo para reafirmar
o essencial da mensagem evangélica, o amor de Deus, revelado por Jesus, libertando o homem da lei, que, tendo sido dada para lhe garantir a liberdade, acabara por torná-lo escravo. O amor de Deus é absolutamente gratuito. Jesus curou a mulher sem que ela o pedisse. Com o seu gesto, Jesus afirma que o sábado está ao serviço da vida. Para quem ama a Deus, deixar de fazer o bem significa fazer o mal. E é efetivamente mal o desprezo do chefe da sinagoga. E são também o mal os pensamentos dos adversários de Jesus, para quem o anúncio do reino se torna vergonha. A palavra de Jesus realiza o que diz. Os seus gestos nada têm a ver com o espetáculo que davam os taumaturgos orientais. Jesus liberta do espírito maligno, origem do mal, que deforma a imagem do homem, tornando-o escravo, incapaz de erguer os olhos para o Criador. Restituído à dignidade da relação vital com Deus, o homem é cheio de alegria e dá glória ao seu Senhor e Salvador, exaltando as suas obras maravilhosas. Se tivéssemos assistido à cena que o Evangelho de hoje nos refere, não sei de que parte nos colocaríamos. Do lado de Jesus? Do lado do chefe da sinagoga? Hoje, que já conhecemos o Evangelho, colocávamos naturalmente do lado de Jesus, mas na vida concreta, facilmente raciocinamos como o chefe da sinagoga. O cristão é uma pessoa livre da opressão dos seus limites de criatura. Eles não impedem a sua relação pessoal com Deus, porque o próprio Deus a tornou possível em Jesus Cristo. O cristão está livre de qualquer vínculo que torne pesada a convivência humana. O seu único vínculo é o amor, que promete a vida de todos e anima a todos a fazer o bem. Como testemunhar este dom de liberdade? Um modo concreto é comportar-nos no dia a dia como Jesus se comportou, tornando visíveis nos nossos ambientes os atributos de Deus, tal como a misericórdia, o perdão e a benevolência. Mas esse estilo de relação com os outros, muito frequentemente, entra em choque com a maioria das pessoas. Será que viver em comunhão com Deus nos afasta dos outros? Pode acontecer, porque a proposta de um amor que se dá inteiramente se torna incômoda, enquanto que a riqueza, o poder, o sexo se apresentam como mais atraentes. Mas nós, como cristãos, não podemos hesitar na atitude que devemos tomar. Hoje a Igreja faz memória a Santo Antônio Maria Claret, bispo. Nasceu em Salem, Espanha, no ano 1807. Ordenado sacerdote, percorreu a Catalunha pregando ao povo durante vários anos. Fundou a Congregação dos Missionários Filhos do Coração Imaculado de Maria, claretianos. Nomeado bispo para a ilha de Cuba, aí alcançou singulares méritos, trabalhando pela salvação das almas. Depois de regressar à Espanha, ainda teve de suportar muitos trabalhos em favor da Igreja. Morreu na França no ano 1870. Impelidos pelo fogo do Espírito Santo, os apóstolos percorreram o orbe da terra. Incendiados do mesmo fogo, os missionários apostólicos chegam e chegarão até o fim do mundo, de um extremo da terra a outro, para anunciar a palavra de Deus, podendo assim, com justiça, dizer de si mesmos as palavras do apóstolo Paulo: o amor de Cristo nos impele. A caridade de Cristo estimula, incita-nos a correr e voar com as asas do santo zelo. Quem ama a Deus de verdade
também ama o próximo. O verdadeiro zeloso é o mesmo que ama, mas em grau maior, conforme o grau de amor. Quanto mais arde de amor, tanto mais é impelido pelo zelo. Se alguém não tem zelo, testemunha por isto que em seu coração o amor, a caridade se extinguiu. Quem tem zelo, deseja e faz as maiores coisas e se esforça para que Deus seja sempre mais conhecido, amado e servido, nesta e na outra vida, já que este amor sagrado não tem fim. Das obras de Santo Antônio Maria Claret, Bispo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santo Antônio Maria Claret e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que fortalecestes o bispo Santo Antônio Maria Claret com caridade e paciência admiráveis para propagar o Evangelho entre os povos, dai que por sua intercessão busquemos o que é vosso e nos apliquemos com todo o empenho em conquistar nossos irmãos para Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.